Nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens e reflexões nesse capítulo, capítulo 4, em especial, que nós estamos na carta de Efésios. E um capítulo tão denso e tão completo, um capítulo tão bonito, que nós poderíamos ficar meses aqui estudando somente esse capítulo dessa carta. Um capítulo intenso, que tem muito, muito a nos dizer e muito a nos ensinar. Nós passamos já alguns domingos no capítulo 4 dessa carta e hoje nós vamos reter a nossa atenção do versículo 17 ao versículo 24. Efésios 4, do versículo 17 ao versículo 24. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor e, à medida que a palavra do Senhor for lida, deixe que ela transforme o teu coração, a tua mente, as tuas emoções. Que o Senhor Jesus fale com você e, muito mais do que falar, que Ele continue a fazer essa obra linda que Ele está fazendo na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Meu querido, eu não sei você, mas eu tenho aquela sensação que todos nós aqui experimentamos algo muito gostoso quando a gente chega em casa depois daquele dia de trabalho exaustivo. Aquele dia que você passou todo o seu tempo dedicado às suas atividades, às suas tarefas, e de repente você chega em casa sujo, você chega em casa suado, e a única coisa que você quer é tirar aquela roupa que passou o dia todo com você, jogar ela para lavar, enfiar debaixo de um chuveiro e tomar um banho bem gostoso, e deixar toda a sujeira aí ralo abaixo. Depois colocar uma roupa bem limpinha, bem cheirosa, e aí você pode se sentir renovado, transformado e poder aproveitar o seu descanso quando finalmente você deita e termina o seu dia em paz. Já experimentou essa sensação? Gente, não tem coisa melhor que um banho, não é não? Não tem coisa melhor do que estar cansado, trabalhou bastante, você fez tudo o que você tinha que fazer, ou talvez nem fez tudo o que tinha que fazer, mas você chega em casa e essa sensação de tirar aquele negócio que você trouxe da rua com você e deixar aquela água te limpar é muito mais do que tirar sujeira. Esse banho representa para nós algo ainda muito maior, parece que a gente se renova. Parece que a gente é renovado naquela exaustão que a gente está. E a gente está pronto para deitar e descansar. Nós somos considerados uma nação que gosta de banho, sabia disso? O povo brasileiro, ele toma de 1 a 2 banhos diários, na média. É curioso porque em outros países isso não acontece. Existem países mais frios ou países que culturalmente não estão habituados com isso por causa das condições ali daquela nação, que as pessoas tomam banho uma vez por semana.
ou a cada 15 dias. Eu sei que existem aqueles que gostam de chegar em casa e quando o cansaço bate, só arranca a roupa que está usando e enfia debaixo do cobertor, mas não é a mesma coisa. Eu sei que você já pegou no sono algumas vezes sem tomar um banho, mas a gente não descansa do mesmo jeito. Parece que com a sujeira do dia, o descanso não é o mesmo. Você não consegue renovar as suas energias. E parece que você deita, mas você acorda cansado. Porque faz parte da nossa vida, da nossa essência, esse negócio de tirar aquilo que está sujo para lavar e ser purificado. A gente renovar as nossas energias quando a gente está debaixo de um chuveiro bem gostoso. E a gente vestir algo limpo e confortável para a gente desfrutar desse momento de recarregar as nossas energias. Faz parte da gente, faz parte da nossa essência. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, eu vejo muito disso no que Paulo está tratando e trabalhando aqui com a gente. Eu vejo muito desse movimento na nossa vida, mas não de uma forma física e externa, mas agora de uma forma espiritual, no nosso coração, na nossa alma. E é isso que Paulo tem para nos ensinar hoje, de uma forma tão profunda e tão densa através desse texto que nós acabamos de ler. Para você que está chegando agora, ou que perdeu alguns capítulos dessa série, nós estamos caminhando pela carta de Efésios e nós estamos pensando e refletindo sobre como Deus está construindo em nós uma obra maravilhosa através da sua igreja, na sua igreja. Nós percorremos essa carta no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e nós conseguimos ver ali, por vários domingos, uma mensagem linda que nos ensina de como Deus planejou na eternidade algo maravilhoso para mim e para você. Foi na eternidade que Ele planejou te chamar de filho, de filha. Foi na eternidade que Ele escolheu o teu nome para fazer parte dessa grande família. Foi na eternidade que Ele te salvou, embora a sua salvação, aos nossos olhos, só se concretizou agora. Foi na eternidade que Ele planejou essa igreja, essa família, esse povo. E os primeiros 3 capítulos dessa carta nos mostram como isso transcorreu nos pensamentos e na vontade de Deus. E o evangelho ali brota das palavras de Paulo. O amor, a graça, a misericórdia de Deus, a redenção de Deus. É tão bonito ver Paulo falando sobre isso e como isso transforma a nossa vida. Nós começamos o capítulo 4, e no capítulo 4 nós fomos verso a verso estudando como isso influencia agora o nosso modo de viver. Porque se entendemos isso, isso faz uma diferença muito grande na forma como eu e você vive, na forma como nós lidamos com os nossos problemas, na forma como nós enxergamos a vida, na forma como nós enxergamos o mundo. Nós começamos a ver tudo isso de uma forma tão bonita, e a gente viu que Deus tem um propósito para a sua igreja aqui nesse mundo. No versículo 13 desse capítulo, nós lemos assim: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós conversamos isso um pouquinho semana passada, o nosso desafio de crescer, de deixar de sermos crianças, de atingirmos a maturidade, de pensarmos agora como homens completos e maduros diante de Deus, de caminharmos nesse processo bonito de ser igual a Jesus. Para alguns é assustador, para alguns olhar o modelo de Jesus e dizer: eu não consigo ser perfeito como Ele é perfeito, eu não consigo ser justo como Ele é justo, eu não consigo ser santo como Ele é santo. Mas nós nos esquecemos que isso tudo é um processo na nossa vida. É um processo porque Deus planejou para nós desde a eternidade, quando nos regenerou e nos salvou, uma nova vida em Cristo. Quando entendemos o Evangelho, uma nova vida se desponta nos nossos dias. São novos princípios, novos olhares, uma nova perspectiva daquilo que nos acontece, daquilo que nós vivemos. O Evangelho traz essa graça linda que nos leva a ver o mundo com as lentes e os olhos de Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença na forma como a gente vive.
Isso faz toda a diferença naquilo que eu decido da minha vida, naquilo que eu almejo viver. Quando você entende o Evangelho, você entende que o Evangelho tem a ver sim com perdão. Nós estávamos afastados de Deus, andávamos pelas nossas próprias pernas, estávamos com o nosso coração tendencioso ao pecado, nesse estado terrível que o pecado nos colocou. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele paga o preço terrível da nossa morte por causa do pecado. E quando ele ressuscita, ele vence a morte e ele nos traz perdão e vida. Mas o Evangelho também não para no perdão. O Evangelho é sobre transformação. A salvação de Deus através do Evangelho não é algo do futuro, mas é algo do presente. A salvação não quer dizer ir para o céu somente. A salvação é o que Deus está fazendo na sua vida agora. É o que Deus está fazendo no seu coração e na sua mente nesse exato momento. É os desafios que se acumulam e a forma como Deus te conduz por todos eles, numa nova perspectiva, numa nova lente e num novo jeito de enxergar e entender a vida como um todo. Quando nós olhamos para o Evangelho, Paulo nos ensina muito isso. Nós precisamos entender que existe uma transformação radical no nosso coração. De dentro para fora, nós somos transformados dia após dia, num processo lindo que o Espírito Santo está realizando na nossa vida agora, chamado santificação. Eu sei, tem coisas que acontecem com a gente que a gente não entende, não é? Tem vezes que a gente sai de casa com o coração transbordando, mas chega em casa com o coração entristecido, porque os fatos que aconteceram não foi muito bem o que você planejou. Tem vezes que a gente acorda azedo mesmo, vamos confessar. Tem vezes eu ouvi uma amiga falando assim, nossa, mas para que tanto humor logo de manhã? Para que tanto bom humor? E não é, tem dia que a gente não está assim, não é? Tem dia que a gente não acorda desse jeito. Mas a gente precisa entender que o Evangelho, até nessas coisas que a gente não compreende, é o caminho de Deus trabalhando a transformação da nossa vida e do nosso coração. Paulo agora, como que respondendo uma pergunta, diante de tanta coisa bonita que ele já nos disse, é como se ele dissesse para nós, ok, já que entendemos tudo isso, de que maneira nós devemos viver? O que nós devemos fazer? Qual é a coerência disso tudo para a nossa vida? E um primeiro ponto que nós podemos aprender aqui dessa mensagem é que o Evangelho, ele tem para nós um chamado a uma ruptura radical com o estilo de vida sem Deus e sem Jesus Cristo. Um chamado a uma ruptura radical com esse estilo de vida onde Deus é colocado à parte ou Deus é inexistente. E nós vivemos para nós mesmos. Ele trabalha isso do versículo 17 até o versículo 19, lembre comigo aqui o que está escrito nesses versículos, está dizendo assim, assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essa ruptura radical que Paulo está dizendo aqui para nós, para mim, para você e para aquela igreja, ela começa com uma frase, com um imperativo, com uma ordem, com um conselho muito claro. Vocês não podem mais viver como os gentios, como vocês viviam antigamente, como as pessoas que não têm Deus no seu coração e na sua vida vivem. Se vocês querem entender como nós devemos viver a partir do Evangelho, o primeiro passo é entender que desse jeito nós não podemos viver. Para a gente entender um pouco disso, nós vamos ter que entender o contexto do que isso significa. Quem eram os gentios? E a gente já disse isso aqui uma vez.
Gentios eram todos aqueles povos do Império Romano que não eram judeus. E o Império Romano era um vasto império, formado por muitos povos à medida que eram conquistados e somados àqueles impérios. Pardos, medos, elamitas, capadócios, egípcios, mesopotâmios, líbios, romanos, sírios, eram dezenas de civilizações com dezenas de culturas debaixo de um mesmo guarda-chuva chamado Império Romano. Eles eram os gentios, ou também conhecidos como gregos. E gregos porque no Império Romano o que predominava era a cultura grega. A cultura, a religião, a filosofia, a mitologia, o estilo de vida. Os gregos ali é que dominavam toda a produção cultural e religiosa daquele império. Os efésios sabiam disso, porque foi daí que eles vieram. Um dia, cada um daqueles convertidos daquela igreja ouviram o evangelho de Paulo e sabiam bem como era andar numa cultura tão complexa como a do Império Romano. Queridos, Paulo está dizendo para essa igreja: vocês não podem mais viver assim. No começo desse capítulo 4, Paulo disse assim: vocês precisam viver de acordo com o chamado que Deus tem para vocês. Vocês precisam viver com coerência aquilo que Deus chamou para vocês serem, para vocês viverem. Agora Paulo está dizendo: essa vida não é coerente com aquilo que vocês viviam antes. Os efésios sabiam quem eram esses povos, o que eles faziam. E é isso que o evangelho faz, ele muda o nosso andar, ele muda a nossa vida. O evangelho não é somente um conjunto de doutrinas teóricas que a gente tem que crer, ler e conhecer. Não é um monte de bênção material que nós vamos buscando à medida que a gente está na igreja. O evangelho é muito mais do que isso. Quando nós entendemos o evangelho de Jesus, quem é Jesus, e nos relacionamos com ele, com certeza existe um antes e um depois na tua vida. Mas se Paulo disse: não vivam mais assim, nós precisamos entender como esses povos viviam. O que Paulo está dizendo? Aliás, Paulo já tinha falado sobre isso, aqui mesmo na carta de Efésios. Em outros momentos, como capítulo 2, Paulo fala: vocês estavam mortos nas suas transgressões, vocês seguiam os desejos do seu coração, vocês eram guiados pelo um coração endurecido, seguindo a natureza que era merecedora de uma ira. A ira de Deus. Ele diz: vocês eram gentios na carne, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho à aliança, às promessas de Deus. Vocês estavam apartados de tudo isso. Aqui nós estamos diante da terceira vez que Paulo descreve o estilo de vida do povo que anda longe de Deus, ou que tem uma vida sem Deus. E Paulo vai profundamente na descrição disso. Para a gente entender o tamanho da mensagem que esse texto nos traz, nós precisamos entender que estilo de vida era esse. Paulo começa dizendo assim: não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Essa palavra inutilidade, ela também pode ser traduzida como vaidade. E essa vaidade, ela tem o sentido de futilidade, de algo vazio, de algo que passa como uma neblina pela manhã, como uma fumaça que se dissipa. Inutilidade é algo fútil, que não carrega um peso de valor sobre si. E Paulo está dizendo: o pensamento de quem vive sem Deus vive na inutilidade, é inútil, é vazio, é pura vaidade. E é curioso pensar sobre isso, porque nós estamos diante da cultura grega. Se você lembrar um pouquinho de história, você vai entender que a cultura grega é uma das culturas mais ricas e mais vastas que nos influencia até hoje. Quem aqui não se lembra do berço da filosofia com Platão, Aristóteles e algumas dessas personagens que nos influenciam até hoje? As grandes obras retóricas vêm da cultura grega.
O grego era aquele considerado como o pai da arte, que cultuavam o corpo belo, a estética, e é por isso que quando você anda por aquela região, você vê tantas estátuas e tantas coisas bonitas que eles produziram, são grandes obras. Os gregos produziram muito, muito no pensar e nas obras das suas mãos, seja com as pinturas, seja com as obras, as estátuas, os templos, os monumentos e tudo que eles fizeram. Mas os gregos se vangloriavam disso. Os gregos batiam a mão no peito e diziam que eles eram iluminados. Eles detinham o conhecimento, eles sabiam o que estavam fazendo. Qualquer um do Império Romano, considerado culturalmente grego, ele se gabava por saber tanto, produzir tanto e ser diferente do resto do mundo, por tamanha iluminação do seu entendimento. Os efésios sabiam disso. Foi daí que eles vieram. E Paulo diz para eles o seguinte: sim, sabe como eles viviam? Nos pensamentos inúteis deles. Eles podem ser muito ricos na sua cultura, mas o que passa na cabeça deles, os objetivos e os propósitos de tudo isso que eles estão produzindo, é vaidade, é vazio, é fútil, porque não tem Deus em nada disso. É curioso porque nós podemos pensar muito bem, mas também podemos ser fúteis em nossos pensamentos. Nós podemos planejar muito bem a vida, mas nós também podemos tirar Deus dos nossos objetivos. Nós podemos descartar quem Deus é na nossa história e mesmo nos declarando cristãos e crentes, nós podemos viver a vida como pagãos nesse mundo aqui. Paulo disse: vocês não podem mais viver assim. E ele avança para uma segunda característica, dizendo: eles estão obscurecidos no seu entendimento, eles se acham o dono da verdade, eles se acham os iluminados pela sabedoria, mas no fim das contas, a inutilidade dos seus pensamentos levam eles para um entendimento de trevas, na escuridão, porque quando Deus não está na nossa vida, em tudo que a gente faz, o que sobra no ser humano é densas trevas. A fonte de luz, de toda a iluminação, que é o Espírito Santo de Deus, só Ele é capaz de abrir os nossos olhos para a verdade. Só Ele é capaz de amolecer o nosso coração para o Evangelho, e sem Ele, o que sobra da nossa vida é pura vaidade, futilidade, trevas. Eles achavam iluminados, mas todo aquele conhecimento não os levavam para Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, queridos. E ouça o que eu vou dizer com muita sabedoria. Nós somos muito inteligentes e a nossa inteligência vem de Deus. Nós temos uma capacidade, pela graça comum de Deus, de raciocinar, de pensar, de criar. Nós somos seres criativos, nós estudamos e por causa disso as diversas carreiras profissionais se formaram na nossa vida. A medicina, a engenharia, a sala de aula, os hospitais, os escritórios, quantas coisas foram dadas por Deus à humanidade para que a nossa vida fosse melhor. Cultivar o jardim tem a ver com usar essa inteligência, esse pensamento para aquilo que Deus está produzindo no mundo. Mas cuidado, porque nós podemos cultuar demais as ciências e tirar Deus do meio de tudo isso. Porque as pessoas agora se voltam como aqueles gregos para o significado da sua vida de acordo com o que a ciência diz e não com o que Deus diz. A sua vida é pautada naquilo que os filósofos dizem que nós temos que crer e não naquilo que Deus diz que nós somos. E nós fazemos isso até hoje. Existem pessoas enchendo-se, encharcando o coração daquilo que a psicologia diz que eu sou e não do que a Bíblia diz que eu sou.
Existem pessoas se encharcando dos conhecimentos científicos e teóricos que são bênção de Deus, mas trocando Deus, que deveria ocupar o lugar central em toda a nossa carreira e nossa vida, por coisas que são meramente humanas, vazias de sentido e significado, no que tange à espiritualidade e à salvação. Nós nos julgamos muito inteligentes, muito intelectualizados, vivendo numa era ultramoderna, num momento de alta da tecnologia, mas Deus não está em tudo isso, porque nós o tiramos disso. Eles estão obscurecidos no seu entendimento. Paulo continua a mostrar para aquela igreja como viviam os gentios, dizendo assim: eles estão separados da vida de Deus. Separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. A palavra separado aqui é apartado, é dividido, é longe, distante, totalmente rompido. A sua vida é como se Deus não existisse, como se Deus não fosse real, como se tudo o que existe fosse criado por nós mesmos. Eles estão separados de uma vida onde Deus está presente e Deus opera. O significado das coisas não são centrados naquilo que Deus fez. Uma vida apartada de tudo isso. E agora, pasmem, esses descritos por Paulo, eles eram muito religiosos. A religião grega, você já deve ter ouvido falar da mitologia grega. O panteão de deuses no Olimpo, governado por Zeus, e a guerra cósmica que existe na mitologia, trazendo luz para a origem das coisas e o significado da vida. De uma forma desordenada, estranha, quando nós comparamos tudo aquilo à luz do Evangelho e da Palavra de Deus. Eles criam. Eles tinham uma religião extremamente mística, adorando os astros e entendendo que existiam deuses que governavam todas as coisas. Embora estavam separados da vida de Deus, eles tinham uma religiosidade muito aguçada. O Império Romano tinha uma religião oficial, que existia um culto ao imperador, e algumas cidades possuíam um templo onde as pessoas eram obrigadas a cultuar o imperador e declarar que César é o Senhor, César é Quírios, César é o dono, o governo, ele é o Senhor absoluto do império da nossa vida. César era como um Deus, ou o Filho de Deus na terra. Eles tinham cultos de mistério vindo do Egito, da Frígia. Eles entravam dentro de templos e ali o misticismo obscuro tomavam conta daqueles rituais que eram comuns naquela cultura do Império Romano. Eles tinham cultos onde câmaras eram usadas e sacerdotisas eram colocadas à disposição para uma verdadeira prostituição cultural. As pessoas entravam nos templos como da deusa Afrodite e se entregavam em relações sexuais, cultuando essa deusa, a deusa do amor, da fertilidade. Eles se entregavam a uma religião. Eles eram religiosos. Eles estavam obscurecidos no seu entendimento, mas eles cultuavam. Paulo, quando visitou Atenas em Atos 17, ele fica boquiaberto com a quantidade de deuses que aquela cidade possuía. Até mesmo um altar escrito ao Deus desconhecido, porque eles ficaram com medo de ter esquecido algum desses deuses. E esse Deus ficar irado com eles. Era uma cultura extremamente religiosa, gente. Acompanha esse raciocínio de Paulo. Eles tinham religião, mas não tinham Deus. Eles tinham templos, mas não tinham Deus. Eles tinham ritos, mas não tinham Deus. Eles tinham tudo que uma religião possui. Eles iam todo domingo para a igreja deles, eles praticavam isso, eles viviam isso, eles criam nisso. Mas Paulo, a palavra de Deus nos diz claramente, mas eles estavam apartados da vida com Deus. Deus não estava em nada desse processo na vida deles. Existe sim um grande risco de sermos muito religiosos sem Deus no coração. De sermos muito religiosos, nunca faltei de um culto ao domingo,
mas isso ser mera religiosidade na minha vida. E eu estar completamente separado de Deus, na minha vida, nas minhas atitudes e no meu coração. Paulo diz, eles viviam nessa ignorância, devido a um coração endurecido, um coração duro, obstinado. Eles se achavam muito, mas no fim das contas eles estavam perdidos. Vocês não podem viver mais assim. Nós não podemos viver mais assim. Porque sabe onde tudo isso vai parar? E Paulo fala a última característica desse estilo de vida que nós devemos romper. Tendo perdida toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O que Paulo está dizendo aqui é o que aqueles homens e mulheres daquela igreja de Éfeso sabiam muito bem. O estilo de vida naquele império era um estilo de vida muito permissivo, era um estilo de vida imoral, um estilo de vida depravado. Existiam coisas ali que escandalizariam qualquer um de nós. Práticas que para nós é um absurdo, mas que para ali era algo comum e corriqueiro na vida daquelas pessoas. No Império Romano, ter várias mulheres era algo tranquilo, comum, normal. Ter amantes mesmo casados era algo comum daquela sociedade. E a prostituição era algo até mesmo de trazer glória para aqueles que praticavam. O adultério não era visto como um mal, mas o adultério era tolerado, era praticado e levado a extremos. Aquela sociedade, a prática da homossexualidade era gloriosa, dependendo dos costumes de qual região estavam. Pensam, para onde vai tudo isso? Onde tudo isso vai desembocar? Sem Deus como referencial na nossa vida, o que sobra é você, querido. Essa é a grande lição que Paulo está dizendo aqui. Vocês não podem mais viver isso. Sabe por quê? Porque quando nós tiramos Deus da nossa vida, o referencial externo que nos diz o que é bom e o que não é bom, o referencial que é maior que nós, está além de nós, que nos diz o que é certo e o que não é certo, o referencial que nos mostra a maneira correta de viver, os princípios, os valores, o moral. Quando tiramos Deus da nossa vida, esse referencial deixa de ser ele e ser externo e passa a ser o seu próprio ego. E nós entramos num reino perigosíssimo, que é o reino do ego. No reino do ego, quem impera é o orgulho. No reino do ego, quem impera é a tua vontade. No reino do ego, quem impera é o teu coração. No reino do ego, é você que decide o que é certo e o que é errado. É você que decide o que é verdade e o que é mentira. No reino do ego, sem Deus, a moralidade é decidida por seus desejos e suas vontades. No reino do ego inflado, você olha para o teu irmão e você pode dizer nitidamente para ele, essa é a tua verdade, eu decido qual é a minha. E você entra num relativismo perigoso, numa permissividade complicada, sem Deus como referência. O que sobra sou eu mesmo. Sem Deus como referência, o que sobra são meus desejos, as minhas vontades. O que sobra é o que o meu coração diz. Queridos, Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês não podem viver assim. Vocês não podem viver assim. E é curioso pensar que nós somos aqueles que detemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós pregamos essa cruz, carregamos essa cruz. Nós levamos ela por onde nós vamos. Nós estamos altamente comprometidos com o Evangelho de Jesus, nós estamos unidos a Cristo. Mas nós precisamos entender se não temos vivido uma vida como os gentios. Uma vida sem Deus, na inutilidade dos nossos pensamentos, porque o nosso coração está em trevas, obscurecido. Deus não faz parte das nossas decisões. Deus não faz parte da nossa vida. E
tudo à nossa volta se torna extremamente confuso. O trabalho para nós se torna um mero instrumento de ganhar dinheiro. E no final das contas, o trabalho nos consome. Os nossos sonhos se tornam aqueles desejos obstinados que eu preciso perseguir com todas as minhas forças, porque eu preciso. Passe por cima de quem precisar passar, faça o que tiver que fazer. Sem Deus na sua vida, você vai ser um rolo compressor para atingir a vontade do teu coração, e tudo vai ser destruído à tua volta, seja a tua família, seu casamento, teus filhos, tudo, porque o mais importante é o que você quer. Sem Deus, nós lemos o mundo de uma forma muito simplista e nós começamos a flertar com um homem no centro de todas as coisas. E você acorda segunda-feira, sem Deus, e é uma chatice tudo começar de novo. É um sacrifício ter que levantar para trabalhar. É um sofrimento muito grande passar por tudo que nós passamos. Porque sem Deus só sobra você. Paulo disse: não vivam assim. Vocês não podem viver mais assim. Ele diz: então como vocês devem entender tudo isso? E uma segunda grande mensagem que esse texto nos mostra é que nós temos um chamado a uma transformação constante de vida. Presta atenção nessas palavras. O chamado a uma transformação constante de vida. Olha o que está escrito no versículo, a partir do versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa parte desse texto começa com uma expressão forte: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. E quando nós vamos estudar com profundidade esse texto, nós vamos perceber algo aqui que é importante notarmos no que Paulo está conduzindo a igreja a entender. Nós estamos aprendendo de Cristo. Ele não colocou que nós estamos aprendendo sobre Cristo. Porque reter conhecimento sobre Jesus é muito mais fácil do que reter Cristo na nossa vida. Paulo está dizendo: vocês aprenderam do próprio Cristo, o que significa a vida, o que significa a conduta, o reino, os valores, o princípio. E Paulo está dizendo isso tanto que no versículo 21 que ele diz: e nele, em Jesus, vocês foram ensinados. Eu acho tão lindo isso, gente, porque a ênfase aqui é um aprendizado a partir da pessoa de Jesus. À medida que nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus, nós vamos aprendendo, sendo transformados, sendo conduzidos a esse momento que Paulo está construindo aqui, esse processo de se tornar menos eu e mais Deus na minha caminhada. É com Jesus que nós aprendemos isso. Não foi isso que ele fez quando estava aqui entre nós? Quando caminhou no nosso chão? Quando ele viveu as nossas dores e os nossos sofrimentos? Não foi isso que ele ensinou? Passando pelas nossas provações, ele não nos mostrou como nós podemos viver ou devemos viver à luz do evangelho da salvação de Deus? Aquela igreja sabia quem era Jesus, porque eles conviviam, eles estavam com Jesus. Aprender a Cristo é compreender essa nova criação que se tornou possível. E o que ela resulta na nossa vida, o que ela faz comigo, o que ela faz com você. E sabe o que mais me espanta nessa história? Nós não estamos passivos em nada disso. Não é algo somente que vem de fora e nós sentamos e consumimos. Esse processo, nós somos ativos nele. Nós participamos com Deus desse processo de se esvaziar e se encher de Deus
todo dia. Todo dia. Paulo mostra aqui alguns movimentos que precisamos aprender. E ele diz, o primeiro deles é você se despir do velho homem. Olha o versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O velho homem é essa referência da nossa natureza pecaminosa. Uma vez que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e de uma forma muito obstinada foram lá e comeram daquele fruto, eles diziam para Deus, nós não queremos ser guiados pelo que o Senhor conhece de bem e mal, nós queremos conhecer o bem e mal. Nós queremos dizer o que é certo, o que é correto, o que não é, o que é bom para mim, o que não é bom para mim. Nós queremos viver pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios pés, e assim o pecado entra no mundo, e depois que o pecado entra no mundo, todos nós nascemos nessa condição lamentável de morte e escuridão. Todos nós carregamos essa insensibilidade, a perda da vergonha, a avidez para fazer o que é errado, a arrogância, a dureza de coração, uma mente obcecada, como um ponteiro de uma bússola sendo encaminhado para o lado errado. Nós sempre estamos indo para essa condição, a condição de pecado que nós vivemos e convivemos todos os dias. Paulo está dizendo assim, essa antiga maneira de vocês viver, vocês já foram ensinados o seguinte, você precisa tirar essa roupa suja. E a atitude aqui é nossa. O verbo aqui é para você e para mim. Não é Deus que tira isso de mim, sou eu que tiro isso da minha vida. O que Paulo está nos colocando é que isso é uma luta constante na nossa vida, mas uma luta possível. Porque enquanto o velho homem que se corrompe por desejos enganosos vai lutar no seu coração te induzindo ao erro, você precisa e é capacitado pelo Espírito Santo a dizer, não, eu não posso viver a mentira que eu tenho vivido, não, eu não vou mentir. Não, eu não quero participar dessas pequenas ou grandes corrupções da vida. Eu não quero viver dando um jeitinho nas coisas. Eu não quero fazer o meu irmão sofrer. Eu não quero deixá-lo chateado, magoado. Eu não quero apartar a minha família. Eu não quero dividir a igreja. Eu não vou fazer isso, não. E vai ter vontade. Porque na hora que as crises chegar no casamento, na hora que os problemas dos relacionamentos surgirem, quando as propostas do dinheiro fácil chegar na sua vida, o seu coração vai te projetar para aquilo e você vai inventar inúmeras justificativas para dizer, isso aqui pode, isso aqui está tudo bem. Mas a Bíblia diz para nós, não, a gente tem que falar não. E nós somos capacitados para esse não. É uma luta todo dia. Todo dia você vai chegar em casa, tirar a roupa suja, para poder tomar um belo de um banho e ser renovado em Jesus. Todo dia você precisa dizer não. Não é esses os princípios e os valores que Deus quer que eu viva. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que nós temos escutado por aí, queridos. Existem algumas frases perigosas que nós estamos escutando por aí, dizendo assim, ouça o seu coração. E a gente senta numa cadeira para pedir conselho para as pessoas, e as pessoas falam, siga o que está em seu coração, faça o que manda o seu coração, você deve fazer somente o que tem vontade, se você não está com vontade, não faça, você é livre para fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser, é você que manda na sua vida, a vida é sua. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque de uma forma tão sutil, até os brinquedos dos nossos filhos induzem eles a pensar desse jeito. Sabe o que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Jeremias capítulo 17 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem conhecerá?
enganoso e corrupto é o nosso coração. Sim, por causa do velho homem, nós tendemos sempre ao pecado, sempre aquilo que é errado. Toda a bondade que existe em nós, ela provém de Deus. Mas o nosso estado nos projeta para nós mesmos, e sem Deus, o nosso ego vai insistir em fazermos coisas terríveis, terríveis. Paulo está dizendo, você precisa se despir disso todo dia. Todo dia. Você precisa entender que essa luta é constante, que essa luta não para, que essa luta é diária, que nesse processo você é ativo, você age, você faz, você precisa participar disso com essa consciência. Mas como? Paulo nos responde dizendo, nós precisamos e já fomos ensinados a se renovar no modo de pensar. Olha o versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. Esse versículo aqui, na Nova Versão Internacional, que é a versão que a gente usa aqui na igreja, ele omitiu uma expressão que é muito, muito preciosa para a gente entender esse texto. Se a tua tradução é um pouquinho mais antiga, talvez, ou até mais recente, como a NAA ou a RA, você vai ver essa expressão aí. A tradução fica assim, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Parece que é a mesma coisa, não é? Mas para a compreensão desse texto isso faz toda a diferença. No original, no grego, no qual foi escrito esse texto, essa expressão no espírito está lá. Ela está presente e ela quer indicar algo para nós. Primeiro eu queria chamar a sua atenção que se despir do velho homem é algo que você faz todo dia, agora o verbo aqui está na voz passiva. É algo externo a você que renova a tua mente. Você precisa se deixar renovar no espírito do entendimento. Você precisa deixar que essa obra seja feita em você, por algo que não está em você. É por isso que às vezes eu tenho algumas dificuldades com algumas ciências sociais e humanas, que tentam nos levar a entender o seguinte: o problema está fora de você, e a solução está dentro do seu coração. Então olhe para dentro de você e você vai achar a solução para o seu problema. Remodele o seu coração, remodele o seu jeito de pensar, comece a criar coisas na sua vida que vai trazer solução para o seu problema, porque o problema não é você, o problema está fora de você. A questão é que a Bíblia fala que o problema está dentro de cada um de nós, no estado de pecado que nós temos, um coração enganoso e corrupto que nos leva todo dia a querer viver essa maldade. E a solução para isso não está em nós, mas está externo a cada um de nós. A solução é Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo. É por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Nós precisamos entender que o renovar daquele banho gostoso não é algo que flui de dentro de nós, mas é algo de fora que vem sobre nós. Mas renovar o quê? E Paulo fala, no espírito do entendimento de vocês. Essa expressão faz todo sentido, porque todos nós somos seres inteligentes, racionais, pensantes. Nós funcionamos da forma certa. Nós pensamos, nós criamos, nós entendemos, nós compreendemos. A questão não é a forma como nós pensamos. O texto não está dizendo para você, chega em casa, tira a roupa do velho homem e pensa. Não é isso que o texto está dizendo. Pensa, gente, pensa, para de não pensar e pensa. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, vocês precisam entender que algo externo a vocês vai renovar a orientação do pensamento de vocês, o espírito do entendimento de vocês, para onde cada pensamento da sua vida está projetado. E só tem um jeito de fazer isso acontecer. Quando a palavra de Deus, ela traz luz ao nosso coração, o que realmente Deus quer, deseja, pensa e sonha para cada um de nós. Quando a palavra de Deus ilumina a nossa vida,
nos dizendo quais são os verdadeiros princípios, valores que Deus traz no reino dele para esse mundo. Pense comigo sobre isso. Não é à toa que esse texto está logo depois que Paulo nos disse sobre os dons da palavra, que nós vimos semana passada. Ele disse: a igreja está munida, capacitada, instrumentalizada por pessoas que têm dons da palavra, para que vocês recebam essa palavra no coração de vocês, e recebendo essa palavra, vocês deixam-se ser renovados no entendimento, no espírito do entendimento de vocês. Mas uma coisa me chama muita atenção nisso, queridos, e eu não posso sair daqui sem trazer a tua atenção para isso também. Como você vai se renovar no seu entendimento se a sua dedicação à palavra é tão pequena? Como você vai se deixar renovar no espírito do entendimento se por um acaso os únicos textos da Bíblia que você lê é os versículos que eu cito nesse momento do culto de domingo na sua semana? Como você vai ser renovado se qualquer coisa ocupa o lugar na tua agenda de um tempo devocional, de um tempo com Deus, um tempo de oração, onde a graça flui com a tua palavra para transformar o teu pensamento, a tua realidade, a tua visão de mundo? Eu fico chocado quando eu converso com as pessoas e converso com elas sobre o tempo devocional delas, e as pessoas quase todas dizem para mim: pastor, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas dificuldade do quê? Não é uma questão de dificuldade, é uma questão de prioridade. Você negocia as coisas de Deus porque você coloca tudo como mais importante na tua vida. Deus é só quando dá tempo. É só quando você não tem nada para fazer. Eu tenho dito todas as vezes que eu subo nesse púlpito e insistido: não negocie esse momento aqui. Esse é o espaço que Deus usa para renovar o espírito do teu entendimento. É esse o espaço que a palavra de Deus vai transformar o teu coração. Mas quantas e quantas vezes nós trocamos momentos como esse por qualquer evento social que ocupe a nossa agenda? Você negocia a Santa Ceia, que é um meio de graça maravilhoso de Deus. Você considera como um rito, como um culto normal. Queridos, nós sofremos porque nós não compreendemos e obedecemos o que a própria Bíblia nos diz. Paulo está dizendo: essa luta é diária, você precisa tirar esse pecado de você, você precisa dizer não para essas coisas que vão ser os desejos enganosos do seu coração, para seguir o que Deus quer para você. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que deixar a palavra de Deus te transformar. Ela que vai remodelar a forma de você ver o mundo. É ela que vai remodelar o jeito de você entender a sua vida. É ela que vai trazer significado para o teu trabalho. É a partir dela que você vai entender o que é trabalho, ou qual o lugar que ele ocupa na sua vida e na sua rotina. É ela que vai dizer qual é o lugar que a família ocupa na tua rotina. O que é ser família? Qual é o lugar do homem, da mulher, dos filhos na família? Qual é o lugar das nossas relações de amizade? Quando a palavra de Deus ela é familiar a você e você deixa que ela renove os seus pensamentos, você começa a ressignificar tudo à tua volta à luz do que Deus planejou para ser. Você coloca os olhos de Cristo em você e começa a ler o mundo com os olhos do nosso Senhor. Mas como viver isso se você não se dedica a isso? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia? Sozinho lá na sua casa. Aliás, você tem uma. Qual foi a última vez que você comprou um livro para você ler, que te explique sobre o significado de algo importante que Deus está trazendo para você? Gente, nós perdemos o costume de olhar para a Bíblia e querer entender o que a Bíblia diz para o nosso coração. Nós perdemos o costume e a vontade de aprender mais. Os nossos cultos de estudos bíblicos pelas igrejas espalhadas pela nossa nação são os cultos menos frequentados de todas as igrejas.
Quinta-feira, às 19h30, essa igreja tinha que estar lotada de gente, porque é nesse culto que a Bíblia é explicada, é nesse culto que a gente traz Deus, a presença de Deus para transformar o nosso coração a partir da explicação da palavra. Eu quero entender, eu quero compreender, eu quero renovar o espírito do meu entendimento, eu quero deixar que Deus faça isso com a minha vida. Meu querido, se você continuar numa vida afastada de Deus, você se parece mais com um gentio separado de Deus do que com um novo homem feito em Cristo Jesus. As nossas igrejas, elas têm perdido a convicção que isso faz na nossa vida. E isso tem sido um erro desastroso na condução do povo. O evangelho que o pessoal gosta de ouvir é o evangelho que promete muitas bênçãos. O evangelho que dá mundos e fundos para aqueles que acreditarem nele. Um evangelho que vai te fazer rico se você depositar seu dinheiro no gasofilácio, vai te dar uma casa nova, um carro novo, muita prosperidade e sucesso na sua carreira. É esse evangelho que está sendo pregado por aí. Um evangelho que infla o ego, que coloca você como um coach espiritual, dizendo para você, seja você, valorize você, ame você. Enquanto o evangelho de Jesus nos diz claramente que você precisa renunciar a tudo aquilo que o teu coração enganoso projeta sobre você, contrário à palavra de Deus, e se renovar no seu modo de pensar. O que significa a família para você? O que significa o trabalho que você vai viver amanhã? O que significa esse mundo? Como entender os desastres que esse mundo tem sofrido? Como entender a corrupção que esse mundo tem passado? Somente através da palavra de Deus nós vamos ser renovados nessa perspectiva de Cristo sobre tudo isso. Esse texto é muito parecido com o texto de Romanos, que Paulo escreveu para aquela mesma cultura. E se você ler os primeiros capítulos de Romanos, você vai ver muito dessas descrições que Paulo fez sobre a ruptura que devemos ter com esse estilo de vida gentil. Mas também no livro de Romanos ele diz isso no versículo 2 do capítulo 12 assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Quem transforma? Deus. Através do quê? Da renovação dos nossos pensamentos, da nossa mente, da nossa compreensão, que flui da palavra dele. Paulo termina isso dizendo assim, para que a gente aprenda a se revestir do novo homem. No versículo 24. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E olha como tudo isso se encaixa e faz sentido. Você chegou com a roupa suja do trabalho, você tirou toda aquela sujeira, você disse não para continuar com aquilo, por mais que a luta fosse grande. Você se colocou debaixo do chuveiro e tomou um belo de um banho para renovar as suas energias. E agora você vestiu uma nova roupa coerente, condizente com aquilo que você é, que você quer viver em Cristo. Revestir-se agora é tomar Jesus sobre você e fazer de Jesus a roupa que você veste quando você sai ou quando você fica. É fazer de Jesus o centro da tua vida. Se os gentios são separados da vida de Deus, vestir Jesus é trazer Jesus para o centro da tua agenda, para o centro do teu pensamento, para o centro das suas decisões. É você entender que sem Ele você não consegue fazer absolutamente nada, porque sem Ele só sobra o meu coração enganoso e o meu ego inflado. Sem Jesus só sobra você. E é por isso que Paulo está dizendo, se vista dele. Vestir-se de Jesus é vestir o caráter de Cristo sobre você. Ele que me ensinou a amar. Ele que me ensinou a abraçar aqueles que ninguém abraçam. Ele que foi um grande movimento de Deus para quebrar os preconceitos e a marginalização e a exclusão naquela sociedade. Ele quebrou a religiosidade com as suas falas e com as suas atitudes. Ele nos ensinou que Deus tem um plano muito maior do que vir na igreja e sentar nessas cadeiras. Ele nos ensinou que é o amor, a graça,
o perdão, a bondade, a misericórdia, a compaixão. Quando nós falamos em vestir Jesus, nós estamos falando de tomar sobre nós tudo isso e fazer disso os nossos princípios e os nossos valores. Quando ele fala de revestir-se de Jesus, é olhar para a vida com os olhos de Cristo e não com os seus. Não é olhar mais para a projeção da sua carreira como se isso fosse o maior objetivo da sua vida. Isso é importante, isso é legítimo, mas isso não é central. Jesus é o centro que traz significado para tudo que a gente vive. Do que adianta ser próspero e ter sucesso se você é uma mulher ou um homem conhecido como alguém arrogante, prepotente, que despreza os outros, que vive uma atitude de preconceito a cada vez que você abre a sua boca, que fala palavras horrorosas e que toma decisões terríveis, porque você só é direcionado pelo seu ego. Revestir-se de Jesus é dizer: eu quero viver como ele viveu. Eu quero viver o que ele viveu. Existe uma palavra que combina muito com o cristianismo. E essa palavra chama-se renúncia. E não existe ninguém que nos ensinou mais sobre renúncia do que Cristo. Foi Ele que nos ensinou quando se esvaziou da sua glória e caminhou entre nós. E Ele disse: eu vou morrer para você viver. Eu vou me entregar para que você respire de novo a presença de Deus na sua vida. Foi Ele que, independente do que você já viveu, olhou nos teus olhos e te ensinou que você é filho, que você é filho de Deus e que tem espaço para perdão e amor na tua vida. Vestir Jesus é viver isso. Esse é um dos textos fortes desse capítulo. Se entendemos o Evangelho, o que esse Evangelho vai exigir de nós? O que esse Evangelho vai fazer em nós? O Evangelho não diz só de uma coisa que você recebe. O Evangelho te transforma. E à medida que você caminha com Cristo, vai surgindo mais de Jesus e menos de você. À medida que você ganha intimidade com as suas palavras, os seus princípios vão sendo mudados, transformados, e não faz mais sentido algumas coisas. Gente, olha para o mundo ao nosso redor. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. O nosso mundo, até para quem é cético e não acredita em Deus, é nítido que ele está com problema. É nítido que as pessoas estão se matando por causa de ganância, vaidade, avareza. É nítido que o ser humano está entregue numa condição tão profunda de obscuridade do coração, que nós somos defrontados com notícias de atrocidades horrorosas que são acontecidas por aí. Percebe o tamanho da perversidade que o ser humano consegue chegar? Quando nós escutamos uma notícia de uma criança de menos de 3 anos de idade sendo abusada sexualmente pelo pai. Isso não pode ser normal, gente. Isso não tem como ser normal. Se nós não entendemos que a vida que Jesus tem para nós é uma vida de transformação, vir aqui não faz sentido nenhum. É mera religiosidade. O que Deus espera de nós é que nós entendamos que essa luta é diária, é constante, mas é que Ele vai renovar o nosso entendimento, Ele vai trazer luz à nossa mente, Ele vai trazer transformação ao nosso coração. E quando saímos daquela porta, que nós possamos viver a vida de Jesus com toda a intensidade nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Quando você entrar no seu trabalho, que seja Jesus a entrar lá. Quando você falar com seus amigos, que seja Jesus a falar com eles. Que os princípios e valores do reino, o caráter de Cristo, encharquem o teu coração nessa transformação linda que Deus está fazendo. E se o teu coração
te tentar a dizer sim para algumas coisas. Lembre, esse processo está acontecendo agora e você precisa dizer não. O Evangelho é sobre renúncia, é sobre decisão, é sobre mudança de vida e transformação. E se Deus te trouxe essa noite aqui para ouvir sobre isso, a pergunta que eu tenho que te fazer: você conhece Jesus? Você tem caminhado com Ele? Como isso tem transformado a tua vida? Como isso tem te renovado e feito de você uma nova criatura?